Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Mais uma vez aqui no nosso canal no Facebook, para nós iniciarmos aqui mais uma escola bíblica dominical, a nossa EBD. Dentro de 2 minutos nós iremos iniciar a nossa aula. Só esperar que alguns irmãos adentrarem e nós iremos iniciar a nossa EBD. Esperar que o Paulo, nosso irmão Paulo Sérgio, entrar também. Seja bem-vinda a nossa irmã Rochinha, nossa irmã Eva Andrade, os demais que nessa noite nos dão a honra de compartilhar a palavra de Deus juntamente conosco. É uma honra tê-lo conosco. Boa noite, Paulo. Paz do Senhor. Boa noite, pastor. Paz do Senhor. Tudo bom? Tá baixo o som? Amém. Tá bom, dá para ouvir normal. Tá bom, né? Queridos irmãos, nós iremos iniciar a nossa lição. A nossa oitava lição. É a oitava lição que nós estamos aqui na live, no Facebook, fazendo esse trabalho tão importante. Eu acho de suma importância, principalmente porque se trata da palavra de Deus, que traz vida eterna para cada um de nós. A oitava lição, ela vai falar sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós iremos entender que Paulo estava se referindo, aqui apóstolos são esses, aqui profeta também são esses, e que fundamento, tá certo? Então, queria convidar aqui o nosso irmão Paulo para, nesse momento, nos elevar a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, por este momento especial, onde nós estudamos a tua palavra, que tu possas, através do teu Espírito, nos instruir, Senhor. Nos capacita a cada dia mais e mais nesta obra maravilhosa, a qual tu nos separaste, e a cada dia nos instrui conforme as tuas verdades. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Abençoa cada um que irá participar deste momento. Abençoa todos aqueles que, por alguma razão, não estiverem aqui, mas posteriormente poderão estar tendo acesso a essa lição. Que a tua graça possa ser abundante na vida de cada um deles, Senhor. Os instrui a cada dia e nos fortalece diante da tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paulo, já estou acostumado aqui na quarta-feira de nós estarmos juntos aqui, dividindo esse espaço. Glória a Deus. Amém, meu pastor. Creio que quando terminar esse isolamento social, nós iremos montar algumas equipes e iremos continuar fazendo alguns trabalhos na rede social, como a escola bíblica, uma reflexão para incentivar os irmãos que não têm acesso à congregação ou por motivo de força maior não possa estar na nossa escola bíblica aos domingos, quando tudo voltar dentro da normalidade. Amém. Pegando aqui uma carona na palavra do Paulo, eu vou dar aqui a oportunidade para o Paulo se expressar um pouquinho. Lembrando os irmãos que todas as nossas aulas, elas estão postadas no meu canal lá no YouTube. Então você vai lá, se por acaso acontecer que você não possa assistir toda a escola bíblica por motivo justo, ou até mesmo questão de trabalho, doença, você pode, na semana, acessar e ser abençoado. Estou falando isso porque já hoje recebi relato de irmãos testemunhando que perdeu algumas aulas e foi repor. Então, pegou o computadorzinho, o celular em casa e foi rever todas as aulas. Pastor, coloquei as aulas em dias. Está ótimo, Deus abençoe. Então,
isso nos edifica, né? Tá certo? Isso aqui não estou falando para glória nossa. Primeiro passa pelo o filtro do Espírito Santo. É para a glória de Deus, é para o crescimento da glória de Deus. Esse é o nosso intuito, esse é o pensamento do meu coração. Creio também que é o pensamento do Paulo, Amém. de passar algo de conhecimento para a questão do crescimento da igreja. Paulo. Amém, meu pastor. Compartilhamos, né, desse mesmo desejo, que a cada dia os irmãos possam tomar vontade por esse trabalho tão maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Estamos agora restritos, né, em poder estar se encontrando pessoalmente para esses momentos tão bons que a gente tanto ama no meio dos irmãos, né? Mas o Senhor tem nos dado vitória, tem nos fortalecido mesmo diante da tribulação, diante dessas adversidades. E que logo, 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 em nome de Jesus, tudo voltará ao normal. Estaremos novamente juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Queria agradecer aqui os irmãos que já estão online conosco, os nossos irmãos que já estão aqui, a Rochinha já colocou ali no grupo da igreja. Muito importante, meus irmãos, é o incentivo. Então, a gente vai aprendendo a palavra de Deus, compartilha, os irmãos podem comentar aqui no aquilo que a gente não puder acessar agora, essas perguntas, porque nós estamos aqui na aula, mas de repente, quando alguém estiver falando, eu falando, o Paulo pode estar dando uma olhadinha aí nos comentários, eu também posso fazer isso. E aquilo que nós não pudermos responder de imediato, nós iremos responder posteriormente. Sem sombra de dúvida, você não ficará sem a sua resposta. Amém. Não que querem dizer que somos esses professores mais qualificados, mas tentamos cada dia estudar, buscar um pouco da palavra de Deus. Sempre estamos em processo de crescimento. Isso é importante para a Igreja do Senhor Jesus. Glória a O Deus. nosso ponto de hoje, a nossa lição de hoje fala sobre deixa eu aqui ajeitar aqui meu celular, porque hoje eu estou aqui na sala, que está mais ventilado. Aqui na salinha da minha casa a cadeira é mais confortável, fica melhor para eu estar com os irmãos. Tem que estar bem confortável. E fala sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário vai dizer o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2 e verso 20. A verdade prática, ela diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Então, a verdade prática, ela já traz aqui uma base de mais ou menos o que o texto vai se referir em relação à interpretação desse texto. Tá certo? Então, nós queremos convidar os irmãos que você, quando estiver diante da escola bíblica, como aqui é online, você pode fazer isso também com a sua Bíblia, acompanhar os textos que referendarão a questão do que nós iremos falar nesse momento. Queria convidar aqui o Paulo para trazer aqui nossa leitura bíblica e também juntamente a nossa introdução. Amém, glória a Deus. O nosso texto está em Efésios capítulos 2, do verso 20 ao 22. Depois iremos para Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. A importância de estarmos basilados, de estarmos alicerçados na palavra do Senhor, nas verdades reveladas a nós, que somos
bem-aventurados por termos essa revelação do Evangelho de Jesus, né? E essa é a vontade de Deus para nossas vidas, para que assim possamos viver melhores, principalmente dias como estes tão atribulados. Glória a Deus. Amém, Paulo? Amém. Pode passar para a introdução? Isso sim, fique à vontade. Glória a Deus. Diz assim a nossa introdução. Por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja, conforme o capítulo 2 de Efésios, versos 13 ao 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção, conforme o capítulo 2, verso 21. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, conforme descrito no capítulo 2, verso 20. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, conforme o verso 22 do capítulo 2. Nesta lição, estudaremos cada um destes pontos. Aleluia. A importância de sermos edificados, de sermos basilados, de sermos alicerçados neste evangelho maravilhoso, separado para nós, né? Crendo no sacrifício de Jesus como único e suficiente para que todo e cada homem fosse justificado diante de Deus pelo sangue precioso de Jesus, né? Mas o que temos que entender ainda em relação a essa analogia que Paulo faz do edifício é de que o trabalho ainda está em desenvolvimento. Então, a igreja, ela não pode simplesmente ser considerada como um edifício terminado. Enquanto não chegar o dia quando o Senhor voltar, conforme descrito ali em Apocalipse 21, né? Esse edifício, este plano, ele não está terminado. A igreja está crescendo mais e mais, e até que venha a ser o que está no propósito de Deus. Então, a ideia de crescimento é uma ideia realmente de crescimento orgânico, porque nós não somos simplesmente pedras, e sim pedras vivas, como descrito ali em 1 Pedro 2,5. Então, para expressar essa ideia, muito mais adequado é representar a igreja como uma figura de um corpo vivo. Glória a Deus. Glória a Deus, é importante isso. Meus irmãos, como é importante a palavra de Deus. Hoje eu falava com algumas pessoas da minha família, de sangue, irmãos. Quero aqui abraçar a minha irmã Antônia Maria, que já está conosco também ali, lá na cidade de Barreira, mas está nos acompanhando. Está distante um pouco dos caminhos do Senhor, mas está aqui aprendendo a palavra de Deus, né? Nossos irmãos que cooperam conosco aqui na rede social. Outras vezes que estivemos aqui falando da palavra de Deus, e quando falamos a respeito desse fundamento, que nós iremos se referir, que é Cristo, trazendo uma responsabilidade muito grande sobre os ombros daqueles que almejam alcançar a salvação. Porque o Paulo bem frisou com muita propriedade quando ele fala em relação ao crescimento, o crescimento gradativo, o crescimento que ele é proporcionado mediante a graça de Deus, mas a busca, essa busca que deve ser feita. Uma importante parcela em relação ao crescimento, ela vem através do esforço. A Bíblia vai falar sobre isso. Quando a Bíblia ela traz a ênfase de que o pai não vai levar a questão da iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai, está trazendo as responsabilidades individuais. Então, como conhecer a base? Como conhecer os fundamentos? Como conhecer o caminho que eu devo andar? Se esse caminho é estranho aos meus olhos, aos meus pensamentos, aos anseios, os meus anseios, se os meus anseios são diferentes. Então, só para nós introduzirmos também essa questão desse edifício que está em construção, como o Paulo frisou, é que ele só pode estar em construção de verdade, na realidade, se realmente essa pessoa estiver buscando realmente tomar da fonte da vida. Então, se eu ou você estivermos buscando uma fonte diferente de alimentação espiritual e nessa fonte não há verdadeiramente uma fonte viva,
Aí nós lembramos aqui daquele encontro que Jesus teve ali, João capítulo 4, com aquela mulher no poço. Então, para quem nunca leu, pode ler João capítulo 4, você vai encontrar o encontro de Jesus com aquela mulher. E quando Jesus pede água àquela mulher, ela vai fazer uma indagação muito interessante. Ela vai dizer: como pode tu, sendo judeu, me pedir água, eu sendo samaritano? E Jesus diz assim: se tu soubesse quem te pede, eu te daria. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou a fonte. Então não existe condições de crescermos, termos suficiência de graça na nossa vida se nós não estivermos crescendo em Cristo. É em Cristo que nós devemos crescer, buscando nele. E quando eu falo às vezes assim, eu até digo para os irmãos na igreja, quando falo de construção, aí mexe comigo porque é a minha área, né? Como técnico de edificações, Verdade. entendo um pouco. Não sou aqui, não sou engenheiro, sou só um técnico. Mas a gente entende um pouco e entende dessa parte. É claro que a construção que Paulo também estava se referindo, Paulo estava se referindo à construção dos mundos passados, das épocas passadas, uma construção até um pouco diferente, mas que traz também uma alusão a essa questão do crescimento. Então, se é uma construção, todo edifício, todo projeto de construção, ele tem um começo, meio e fim, mas ele pode ser adaptado, né? No decorrer, pode ser Verdade. melhorado, essa questão, né? A melhorar. Então, você que tem a sua casa, que a sua casa às vezes tem uma sala grande, tem um quarto grande, e às vezes você quer mexer na casa, e às vezes, por exemplo, a mulher gosta de ter uma cozinha espaçosa, então ela vai tomar espaço de algum canto, e essa casa vai ser adaptada para melhor aconchego. Então, nós, como templos de Deus, como edifício que está em construção, é Deus quem faz isso através do Espírito Santo. Ele vai moldando a nossa vida, é o processo da santificação. É uma vez que formos, através da fé e do arrependimento, gosto sempre de bater nessa tecla, que é para fixar, da fé e do arrependimento, recebemos a Cristo e formos justificados, e começamos o processo da regeneração, vindo posteriormente aqui quase conjunto, né? A santificação, é importante entender isso. Se realmente nós estamos buscando o crescimento, esse crescimento só vai vir de verdade se nós perseverarmos. Eu sei que está aí do outro lado, nos assistindo e tendo a oportunidade de deixar aberto, sair para fazer alguma coisa. Eu sei que também às vezes vai acontecer isso, mas eu queria convidar os irmãos que nos assistem, que muitas vezes passam um pouco do tempo conosco, a sentar, cultuar conosco. Eu creio, Paulo, que é um culto. Eu Amém. estava aqui antes, estudando aqui, na minha salinha de estudo, ouvindo um fundo musical do hino aqui, sentindo grandemente a presença de Deus, porque Glória a nós Deus. estamos falando de coisas do céu, de coisas celestiais, coisas que não é palpável aos olhos humanos, não dá para pegar com os olhos humanos, é pela fé e precisa de um aprofundamento. Essas coisas Amém. a gente vai só aqui para introduzir para nós corrermos na lição. O primeiro ponto, ele vai falar sobre é, Paulo, vou deixar aqui o primeiro ponto para você dar, tá certo? Fica à vontade aí no primeiro ponto e a gente vai discorrendo aqui devagarinho. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Nosso primeiro ponto vai tratar justamente sobre um edifício espiritual. Primeiro subponto, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, conforme descrito em 1 Reis 8, 16 a 20. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Glória a Deus. No Antigo Testamento, nós costumávamos ver justamente as nações que foram formadas por três povos, né? Os três filhos de Noé ali, Sem, Cã e Jafé. Já no livro de Atos, a gente vai ver que essas mesmas três famílias unidas em Cristo. Em Atos 8, um descendente de Cã é salvo, aquele ministro da fazenda da Etiópia. E em Atos 9, um descendente de Sem é salvo no caminho de Damasco, o próprio Saulo de Tarso, né, o que se tornou o grande apóstolo Paulo.
E em Atos 10, nós vemos um descendente da família de Jafé que é salvo, justamente Cornélio, naquele maravilhoso encontro onde Deus ali havia dado aquela visão daquele lençol que descia do céu a Pedro, né, fazendo com que aquele recebesse instruções valorosas de que podia ir com aqueles homens que tinham vindo da parte de Cornélio. E aquele é levado e prega ali a palavra no meio dos gentios. Então, o que nós entendemos quando estudamos a questão da justificação, né, do sangue de Cristo para nós, a gente entende que o pecado ele dividiu a humanidade, mas foi Cristo que vai fazer dela uma nova nação. Todos os crentes das diferentes nacionalidades formam a nação que é a igreja, e esta ainda em crescimento. Pela graça de Deus, o Senhor tem levantado homens valorosos, tem feito com que fosse pregado em meio a tantas diferenças de cultura, em tudo disperso no mundo. A gente compreende perfeitamente que no próprio país em que moramos, né, muitos falsos evangelhos são apresentados, falsas teologias da prosperidade, fazendo com que muitos são induzidos e levados ao engano, mas é a palavra de Deus que nos liberta e nos ilumina diante dessas coisas. Afinal de Deus, a palavra de Deus é a que faz que nós entendamos a nossa situação de pecado e é ela que nos liberta verdadeiramente. Isso quando o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, né, tem esta vontade e esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Jesus, ele morreu por todo e cada um de nós, justamente para que viesse a nos trazer salvação. Apesar dessa parede de separação que existia entre o homem e Deus, né? E essa necessidade de reconciliação, ela só seria possível através de um sacrifício vivo, único e eficiente, que foi justamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. O nosso segundo subponto, ele vai falar justamente sobre o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, conforme descrito no capítulo 2 de Efésios, verso 22. Então, o ensino apostólico lembra Salomão, quando este templo em Jerusalém não podia conter a Deus, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 8, 27. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme descrito em Atos 7, 48. Desse modo, os crentes, judeus e gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, conforme 1 Coríntios 3,16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual, conforme descrito em 1 Pedro 2, 5. Então, aos apóstolos e profetas, a palavra de Deus foi revelada de modo único, conforme descrito no capítulo 3, verso 5. Então, por terem recebido, crido e testemunhado essa palavra, eles foram o início dessa construção sobre a qual outros deveriam ser edificados. Então, o alicerce desse santuário é o próprio Cristo e não Pedro, né? Como nós temos uma crença em nosso meio de que Pedro ali ele foi o fundador da igreja, mas que a gente percebe que verdadeiramente foi Cristo que iniciou essa tão maravilhosa obra. Cristo é quem dá à igreja unidade e solidez. Somos ainda um templo inacabado, estamos ainda sendo edificados. Só depois do novo céu e da nova terra é que nós ouviremos a voz. O tabernáculo de Deus está entre os homens, conforme descrito em Apocalipse 21, verso 3. Glória a Deus. Fique à vontade para comentar, meu pastor. Amém, é isso mesmo. Quando a gente olha em relação aos fundamentos de algumas religiões, nós iremos ver mais isso com mais precisão no ponto 2, né? No ponto 2, em questão dos fundamentos, mas às vezes as pessoas confundem. Eu falo isso porque algumas pessoas que estão conosco, elas são pessoas que não são evangélicas, né? Costumo dizer que não são evangélicas, mas que eu acredito que dentro do coração lá tem fé. Às vezes essa fé não está sendo motivada ou usada da forma correta. Então, por que que há uma deficiência grande na questão do conhecimento de Deus? De buscar a Deus pelas coisas, pela causa e pela motivação correta. É justamente a falta do conhecimento das Escrituras, que nós iremos ver mais na frente em relação
algumas religiões que fundamentam seus argumentos em cima disso. Então, nós iremos ver isso. Muitas pessoas e religiões que têm o seu modo de pensar e de agir, como teve outros, principalmente no século XIX, trouxeram uma visão totalmente diferente, disfarçada, né? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos adaptar o nosso modo ao modo de Deus. E as coisas de Deus, principalmente da sua palavra, não tem como nós tirarmos. O próprio Paulo vem falar que a pedra de esquina, tá certo? Pedro vai falar sobre isso. A pedra de esquina, se nós fôssemos falar aqui em relação à questão desse fundamento. Então, eu vou deixar aqui, Paulo vai entrar aqui no item 3, eu não vou comentar essa parte, Paulo. Amém. Diz assim o nosso terceiro subponto, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo, em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Isso dá para termos uma noção do quão essa pedra era eficiente para a sustentação daquela edificação. Por isso, Cristo é comparado justamente como essa pedra de esquina, essa pedra angular, é onde nós vemos que a importância que se tem em relação à fundamentalização e também à sustentação desta doutrina tão maravilhosa, desta palavra do Senhor a quem nos foi revelada. Então a igreja, como eu já havia comentado, ela cresce não como um edifício de pedras mortas, mas como um crescimento orgânico de pedras vivas, conforme 1 Pedro 2,5. Então esse edifício ele cresce como um corpo. Esse edifício cresce para se tornar um santuário dedicado ao Senhor. Aleluia. Nosso quarto subponto. Paulo. Oi, Paulo, só complementar aí a sua fala. É justamente o que Paulo vem proferir em Efésios no capítulo 2, no verso 21, que ele vai dizer, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, esse corpo vivo que você está se referindo é esse edifício aqui que Paulo está falando. Glória a Deus. Bem ajustado. Então, não é algo aleatório, não é algo solto, é algo realmente ajustado, preso em um fundamento que traz a base fundamental da fé. Glória a Deus. Amém. Quarto subponto, Cristo, a pedra principal. A edificação de Cristo, como a pedra angular, remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, conforme descrita em Salmo 118, 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina em Marcos 12, 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, o templo, nos dias do Antigo Testamento, era, acima de tudo, um lugar especial do encontro de Deus com o seu povo. Afinal de contas, ele tinha sido erguido para este propósito, né? Então, era o lugar em que a glória de Deus descia e se manifestava pela sua presença. Cristo, ao vir à terra, tornou obsoleto o tabernáculo. Ele mesmo tornou-se lugar de habitação divina entre os homens. E esse templo já não está mais entre os homens, pois Deus agora procura homens e mulheres regenerados pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, que a cada dia nós cresçamos não só na graça, mas no conhecimento do Senhor, porque foi Deus quem nos separou para esta tão maravilhosa obra e é Ele que nos sustenta e nos fundamenta diante das dificuldades. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Em relação à questão do templo que nós temos aqui,
é importante percebermos que como era importante a questão do tempo no passado, mas ela só apontava, né, Paulo? Verdade. Ela só apontava para a pedra principal, a pedra de esquina, né? Quando eu Glória. olho aqui a questão do fundamento da pedra, eu fico pensando no passado. Os irmãos, quem não tem conhecimento no passado, os nossos irmãos, até alguns anos atrás, quando iam fazer a inauguração, a pré-inauguração do templo, eles, no lugar onde seria construído o púlpito, eles enterravam a Bíblia, né? Em uma certa feita, alguns anos atrás, 10 anos atrás, estando ali no interior do estado com, na época, pastor Isaías, e na época da inauguração do templo, ele, quando fez ali a inauguração da congregação, já no primeiro culto, ele disse, olha, eu não vou enterrar a Bíblia, porque a Bíblia ela é para ser lida, eu vou dar para alguém, nós vamos enterrar aqui como um ato simbólico, né? Claro que não, ali não era o fundamento, o histórico desse dia de hoje. Então, eles fizeram ali o histórico do dia, botaram ali uma coisa simbolicamente, é claro que aquilo ali não vai sustentar a doutrina, não vai sustentar a palavra, porque talvez para alguém dizer assim, como é que pode, né? No passado era uma liturgia nossa enterrar uma Bíblia no púlpito e aquilo ali, meus irmãos, algo pensado, humano, algo humano, mas que isto não traz sustentação que naquela igreja, naquela congregação, vai existir uma verdadeira palavra. Nem Verdade. todo mundo que se veste de pastor, que se titula apóstolo, nós vamos ver aqui durante essa lição, carrega consigo o verdadeiro compromisso do reino de Deus. Muitos negam isso, e isto é triste quando nós olhamos o cenário mundial. Esses dias, em conversa aqui num vídeo conferência com o pastor Ozean, ele falava muito sobre isso, nesse momento de isolamento social, muitas pessoas vão ter acesso, isso não é ruim até certa parte, a pregações, a louvores, a pastores que na live dá para ser pastor toda hora, se não tiver compromisso com o povo, né? Mas que vai ouvir várias instruções e às vezes até com meio, em meio a isso, um pedaço de base bíblica, que às vezes não está uma construção eficaz. Então, o que é que nós precisamos? Do fundamento. Se nesse fundamento, nesta ministração, nessa pregação, existe alguém realmente comprometido com os fundamentos. Então, nós precisamos elevar os nossos pensamentos e a nossa percepção para estas coisas. Acredito eu que quando terminar esse momento único, né? Eu já estou aqui chegando aos 38 esse ano, e nunca tinha passado por um momento tão estreito de distanciamento social de várias formas, mas serve de experiência para nossas vidas, e acredito que muitos receberam renovação, mas também tenho acompanhado nas mídias sociais, até mesmo na igreja a qual eu posso falar, que é onde eu estou com os irmãos congregando. Muitos irmãos ainda não caíram, a ficha não caiu. Eles estão longe, eles estão andando tortuosamente. Então, só Deus para ter misericórdia. Ponto 2, né, Paulo? Isso. Vou aqui iniciar, tá certo? Você Amém. vai comentando aí conforme a lição. No ponto 2, ele vai dizer o seguinte: o fundamento, apóstolo, profetas. O conceito de apóstolo, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus capítulo 3 e 1 João capítulo 4, verso 14. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus, Mateus capítulo 10 e Marcos 6 e Lucas no capítulo 6. Eles foram testemunhos oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor, Atos capítulo 1 e o verso 21 também, que Atos escrito por Lucas. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo,
1 Coríntios, como defende Paulo, capítulo 15, verso 8 e verso 9, e Romanos, capítulo 1, verso 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Atos capítulo 6, verso 2 ao verso 4. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, quando nós olhamos para cá, nós encontramos aqui, primeiro, a questão do apóstolo. Então, nós tivemos os apóstolos que estiveram juntamente com Cristo. Quando nós falamos nos apóstolos, nós temos a era apostólica. Essa era apostólica, conforme escritos, do cristianismo, ela começa 6 a.C. e vai até 70 depois de Cristo. Uma era aí mais ou menos 76 anos, né? Então, nós encontramos durante esse período apostólico os 12 apóstolos e também depois nós encontramos Paulo, já mais depois, convertido ao Evangelho e também trazendo aqui a mensagem como apóstolo. Então, quando você vai ver a questão de Paulo, por isso que o período apostólico também, ele termina 70 depois de Cristo, defendendo o seu apostolado. O que é que Paulo vai trazer? O que é que Paulo vai dizer? Né? Paulo de Tarso, né? O Saulo, né? Que nada tem a ver alguém dizer que Saulo se transformou-se em Paulo, né? Então, o Saulo, o seu nome hebraico, e Paulo, o seu nome de origem latina. Então, o nome que ele escolheu para trazer a ministração até o seu ministério gentil. Então, não tem nada, não foi transformado em Paulo, né? Não existiu uma transformação de um Saulo para um Paulo. Foi realmente uma transformação. Não houve uma mudança de nome, né? Então, você vai ver depois da conversão de Paulo, que os irmãos continuam chamando ele de Saulo de Tarso. Então, não houve aqui. E muitos irmãos, até tem um gente falando sobre isso, né? Às vezes, erroneamente, se traduz essas coisas até dentro das igrejas, né? Então, essa questão do conceito do apóstolo. Quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, meus irmãos, é incrível como nós vemos muita coisa. Um cidadão que se diz apóstolo, aí um atribulado, como diz o pastor Antônio José, e dizendo que o feijão, né? O feijão de Jesus cura o Covid-19. Então, meus irmãos, é muito bom nós acompanharmos a palavra de Deus e ver em que fundamento. É claro e evidente que o fundamento principal da igreja é Cristo. Mas, quando o cânon foi fechado, ele foi fechado com o quê? Com a palavra de Deus, e entrando aqui o Novo Testamento. É claro e evidente que quando nós falamos no fundamento dos apóstolos, não é escritos, são conceitos, né? Como a condensação que norteia a interpretação da questão da vida do cristianismo. Então, em que fundamento está a interpretação de muitas pessoas? Na sua própria interpretação. Eles se intitulam pastores, apóstolos, milagreiros, sei lá, me parece mais que são uns feiticeiros, e essas pessoas conduzem muitas pessoas ao erro. Isso é triste ver essas coisas. Aí ele vai dizer o seguinte: nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, ele fala em relação a essa questão. Qual era o fundamento deles? Qual era a base? O que norteava a mensagem dos apóstolos da época de Jesus? A própria mensagem de Cristo. A própria mensagem que eles estavam trazendo, ela tinha que estar sendo referendada pela palavra de Cristo. Então, eles estavam ali para levar a palavra de Deus. Alguém pode perguntar assim: e nos nossos dias, existem apóstolos? Né? Alguém pode perguntar, porque de vez em quando aparece apóstolo, não sei se tem a versão mulher, mas, meus irmãos, a própria palavra em si, a própria tradução da palavra em si, fala de quê? Fala de enviado, fala daquele que leva a mensagem, o mensageiro. Apóstolo, poderíamos chamar alguém de apóstolo,
Quem sabe? Mas como aquele que está levando a mensagem pela questão da tradução da palavra, do conceito da própria palavra em si. Mas se alguém chegar próximo a dizer que é um apóstolo, a sua palavra deve estar fundamentada nas palavras de Cristo. Elas não podem ser falsificadas, elas não podem ser maquiadas, elas não podem ser mudadas para o seu bel prazer, porque como você vai estudar a questão dos fundamentos da construção dos mundos antigos, até nos nossos dias atuais, você não pode mexer na fundação. Você não pode mexer na fundação, porque a fundação é o que estrutura toda a questão do edifício. Eu já falei algumas vezes na igreja pregando sobre fundação, e eu falei um pouco sobre fundação. Em relação a essa questão, quando você vê um prédio de 20 andares, você acha que ele está em cima do solo somente ali, bem rasinho? Não, eles não estão. Foram estudar o solo, fizeram uma sondagem de solo, tiraram o solo daquele terreno, levaram para um laboratório para fazer sondagem de solo, se aquele solo era adequado para fazer a construção. Então, essa construção, que somos a igreja, que estamos enxertado na videira, que é Cristo, ele vai falar sobre isso quando ele fala ali, João capítulo 15, quando ele vai falar que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e nós somos os ramos. Amém. Onde está o perigo aí? A observação aqui é se realmente nós somos ramos. Se realmente nós estamos enxertados nele. Porque perigoso será se nós formos cortados. Não cortado por mãos humanas, mas se nós formos tirados por ele mesmo. Então, precisamos ter esse cuidado. É claro e evidente que o amor de Deus tem nos alcançado de uma forma extraordinária. E nós precisamos buscar em Cristo, na sua palavra, na fidelidade da sua palavra, aquilo que nós precisamos para o crescimento. No fundamento. E qual é o fundamento? O fundamento deve ser a mensagem de Cristo. Não dá para misturar, para desdobrar, né? Como a gente faz, né? Compra um suco, uma polpa de fruta lá no supermercado e você chega em casa, não quer tomar ele muito puro, você vai lá e desdobra, coloca lá um pouco de água e faz lá no liquidificador e fica parecido com a polpa. Então, a mensagem de Cristo, ela tem que ser entregue com amor, com graça, com paciência, mas ela não pode ser adulterada. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Nos dias que vivemos aonde no utilitarismo, que as coisas só servem quando elas são úteis naquele momento, onde se deixa tudo passar e que é tudo muito atual e que nós não observamos que precisamos nos atualizar, mas não poderemos deixar a eficácia da palavra de Deus trabalhar em nós, porque a palavra, primeiramente, ela tem que trabalhar no mensageiro, para depois ela ser enviada essa mensagem pura, como ela também é. Amém. Então, foram os apóstolos, né, que aprenderam de Cristo diretamente, e receberam a incumbência justamente de construir esse grande edifício que é a igreja. Então, sobre aquilo que eles aprenderam e experimentaram, é que nós somos construídos nesse edifício. Daí justamente a colocação desse pensamento de Paulo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E qual é esse fundamento, senão o próprio Jesus Cristo? Verdade. E nós vamos ver também a questão da doutrina dos apóstolos, a parte 2. E lembrando que Paulo vai falar isso em questão na questão que você vai ver em 2 Timóteo, no capítulo 2, o princípio da transmissão. O que é o princípio da transmissão? É que eles tinham a incumbência de transmitir a palavra. Então, a palavra que eles foram levados a ela, a serem examinados por ela, e essa palavra também os transformou. Então, cheio de amor, cheio de desejo, cheio de comprometimento. Meus irmãos, uma das coisas que nós temos que ter, e eu tenho procurado nas minhas limitações ser zeloso, é pelo comprometimento das verdades basilares que nos levam até os céus. Elas não podem ser, muitas vezes, buscada uma forma humana para agradar as pessoas, para buscar um jeito de adaptar as pessoas. As pessoas, nós temos que nos adaptar
ao testemunho da palavra, a própria palavra tem que buscar nos corrigir, mas nós não podemos procurar uma forma de entrarmos nela sem sermos corrigidos por ela, porque ela nos corrige dia e noite, até mesmo para aqueles que são mais capacitados e escreve, instrui pessoas em relação à questão da teologia. Ele vai dizer o seguinte: a doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas do ofício que ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Atos capítulo 2, verso 42, e 2 Timóteo capítulo 3, e o verso 16. Então, isso é visível. Quando nós olhamos no cenário mundial de igrejas A, igreja B, e tantas pessoas abrindo igreja de várias formas, não estou aqui fazendo uma crítica diretamente à questão da conduta dessas pessoas. Eu estou falando de casos específicos que eu conheço. São pessoas que, às vezes, não querem ter alguém sobre elas em relação à obediência, e às vezes sem uma chamada, sem uma interpretação correta, eles abrem um salãozinho e colocam lá: não quero ser juiz, mas talvez até com boa motivação, mas não tenho chamado. Então, vai criar pessoas, cristãos anêmicos, infiéis, que não conhecem a palavra. Por quê? Porque não serão instruídos. Então, isso precisa ser corrigido. Então, nós vivemos num tempo que muitos falam em reforma. O mundo precisa de reforma. Não, nós precisamos retornar às escrituras. Ela tem uma eficácia muito grande. É um poço profundo que precisa ser buscado. A água ainda é viva. Então, nós precisamos retornar. Precisa ser retornada. Muitas vezes nós estamos buscando até somente os nossos próprios proveitos. E os desejos e os anseios da palavra de Deus, elas são deixados de lado. Eu não sei qual foi a parte que as pessoas esqueceram quando a Bíblia vem trazer que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. É claro que o reino de Deus, quando o texto é amplo, ele vem falar de uma vida inteira. A nossa vida ela deve ser basilada nesse contexto do reino de Deus. Não é só, o reino de Deus não é só o templo. O reino de Deus não é só um culto campal. O reino de Deus não é um culto de domingo e de quinta-feira. O reino de Deus é muito mais amplo do que isso. Mas nós precisamos entender que reino é esse. O reino de Deus é a sua família. O reino de Deus é o seu culto doméstico. O reino de Deus é o seu lar. O reino de Deus é a sua conduta. Você carrega consigo. Não tem como nós desassociarmos a questão. Então, não dá para pegar a mensagem do evangelho e trazer somente o mensageiro. Quando você vai ver Paulo falando sobre isso, por que talvez, né, no nosso pensamento, Paulo preferiu ser chamado Saulo, preferiu ser chamado de Paulo? Porque a palavra Paulo, no latim, é Paulus, ou pequeno. Então, ele dizia: olha, eu sou aqui o apóstolo que chego bem depois, mas eu sou o menor. Trazendo aqui consigo uma responsabilidade, dizendo: olha, a mensagem é muito grande, a responsabilidade é muito alta, a glória não pode ficar em mim, então eu preciso dizer para você, eu tenho que recuar um pouco, que o Senhor cresça e que eu diminua. Então, e hoje no mundo contemporâneo, as coisas estão totalmente ao contrário. Então, as pessoas querem aparecer, eles são apóstolos, eles são super pastores, eles estão na mídia, parece que a vida deles é algo diferente, eles são super pastores, eles não são pastores como a gente, eles são pessoas da rede social e são pessoas maravilhosas, eles são cantores que somente sorriem. Quando você pensa que não, essas pessoas que estão sorrindo lá, fazendo brincadeira com a palavra de Deus, elas entram em profunda depressão, mostrando que elas também são humanas, que nós precisamos confiar realmente nas Escrituras, Aleluia. que não é o fundamento da igreja, não são essas pessoas. Eu sempre falei sobre isso com os irmãos onde eu congrego. Eu fui ensinado por 7 pastores no interior do estado, e eu cheguei no dia da minha posse com sentimento de saída, como aquele que está chegando e que vai embora, porque nada é para nós. Foi assim que nós aprendemos. Então, ela já está com mais de 25 anos que nós estamos bebendo leite, não estou aqui engateando, mas aprendendo que Ele é o Senhor,
Olhem para ele, porque o homem é falho, o homem pode decepcionar, eu posso decepcionar até a minha família, mas o nosso Senhor, a mensagem original da palavra de Deus, ela não nos decepciona. Ela nos corrige, ela nos, muitas vezes, machuca em certa parte, mas sempre o Senhor tem o óleo santo dele para trazer correção. Glória a Deus. Pegando um pouco um gancho dessa questão que o irmão falou da mercantilização do evangelho, né? Tão comum nos nossos meios, tem crescido de um tempo para cá, né? Mas justamente em decorrência das pessoas, elas não procurarem verdadeiramente conhecer as escrituras, porque as escrituras ela nos instrui acerca dessas coisas, acerca de que falsos profetas viriam, né? E justamente a gente vê que existe um aproveitamento dessas pessoas que enganam, vendendo o evangelho, justamente em benefício próprio. Tá? Mas isso não tira a nossa responsabilidade como verdadeiro cristão, como pessoas que se converteram e que devem a cada dia crescer no conhecimento do Senhor. E são essas instruções de Deus, reveladas nas suas palavras, justamente que nos instrui acerca dessas coisas, para que nós não sejamos engodados com essas coisas. E respondendo até uma pergunta anterior do irmão a respeito de apóstolo, né? E que verdadeiramente existe também apóstola, né? São as que se identificam, aqueles que se fazem, né? Muitos se fazem apóstolos, apóstolas, pastores, pastoras, né? Mas verdadeiramente a gente entende que o intuito desses, muitas vezes, é o benefício próprio, infelizmente. É verdade. Ele continuou dizendo, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Aí nós falamos dos apóstolos porque eles compartilharam, né? Eles compartilharam ali o ministério terreno de Jesus na íntegra. E Paulo já vem mais depois, mas quando Paulo chega, nós acompanhamos o testemunho de Paulo dizendo que o apostolado dele e a mensagem que ele recebeu, ele vai proferir isso dizendo, eu não recebi de homem nenhum. O que é que Paulo estava dizendo? Paulo não estava dizendo que ele era analfabeto, não conhecia nada de Bíblia, e que naquele momento tudo chegou na sua mente. Não, Paulo estava dizendo que o chamado, tá certo? O chamado, a responsabilidade, ele vai dizer que o Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe, era unicamente naquele momento de o próprio Cristo. Ele vai dizer, eu recebi do Senhor. Ele vai dizer isso também ali na administração da Santa Ceia, né? Amém. Dizendo que como eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Então, ele está dizendo, o que recebi do Senhor, a instrução que eu recebi, eu vou passar para você. Então, Paulo estava trazendo ali a grande responsabilidade da questão do seu ministério que ele tinha recebido do Senhor. O que nos preocupa, é bom nós pensarmos sobre isso, os irmãos também que estão nos ouvindo, possam compartilhar essa mensagem de hoje. Nós também iremos botar no YouTube. O que nos preocupa é saber se a mensagem que muitos estão ouvindo na rede social, que tem muita gente boa também na rede social, trazendo uma boa mensagem, vidas, igrejas que têm base, se essa mensagem que está sendo trazida, ela é a mensagem do reino. Ou se ela é a mensagem forjada no coração humano, dentro do intelecto humano, para agradar as classes. E hoje tem muitas classes, né? Hoje são diversas, né? Então, todos que fazem um fundamento, têm um fundamento em alguma coisa. Nós podemos olhar para Allan Kardec, quando eles rejeitam a palavra e procuram uma forma diferente de ver a palavra, de traduzir a palavra de Deus. Como as pessoas veem isso, né? Então, se você for olhar para os mormons vão traduzir na sua base dizendo que Jesus é irmão de Lúcifer, dizendo que Jesus, depois que ressuscitou, andou na América, né? Então, são coisas... Onde está esse fundamento? Então, esse fundamento não é o fundamento dos apóstolos. Não está fundamentado nas Escrituras. Os apóstolos, meus irmãos, eles tinham comprometimento com a palavra. E é isso que nós precisamos, o texto também vai trazer isso. Nós precisamos ter comprometimento com a palavra. Nós não podemos ter comprometimento diretamente com as pessoas. Você pode ser um pastor, como também sou, perder o dízimo da sua igreja, de muitas pessoas, de famílias, ofertas. Você vai perder amizades, porque você não vai nem pode abrir mão da palavra de Deus para agradar ao B. Então, meus irmãos, as escrituras precisam ser passadas, precisam ser ensinadas, e elas não podem passar
pelo crivo humano, ela tem que ser passada, sim, na íntegra, conforme a vontade do Espírito de Deus. Ele continua dizendo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de ser colocado no alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, quando você vai construir, voltando aqui para a arquitetura, quando você vai construir um prédio, tá certo? Algumas empresas usam um sistema chamado de estaca-raiz. O que é uma estaca-raiz? Eles pegam uma máquina, tá certo? Adaptam como fosse uma furadeira na sua parte frontal e perfuram o solo. Onde é que vai ser aqui a base, esse pilar desse edifício? Vai ser no canto, no raio X. Então, eles perfuram. Eles vão fazer essa perfuração, meus irmãos, até chegar em um lugar mais sólido. E onde é o lugar mais sólido? A resposta é fácil. O lugar mais sólido da Terra é a rocha. Então, o lugar mais sólido aqui, perto da gente, aqui conhecido nosso, é a rocha. Então, ele perfura o solo até chegar na rocha mais profunda e ela vai para lá. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar a armadura de ferro, para nós encerrarmos aqui, a armadura de ferro lá onde está aquela rocha. E vai colocar lá o fluido, que é o concreto, até chegar lá. Para depois eles colocarem a base sobre aquela estaca raiz. Quando você vai ver aquele prédio alto, você vai pensar logo no que eu falei hoje. Esse prédio, ele está aí tantos andares, 20 andares para cima, ele deve estar aí uns 40, 50 metros de profundidade da sua estaca raiz, porque é a base de sustentação. Então, não pode ser violado. Imagina aí, de repente, o Paulo constrói aí, eu e o Paulo vamos construir aqui um prédio de 20 andares, de repente, dá uma ideia na cabeça de arrancar a estaca raiz. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos derrubar a construção. Então, não existe essa possibilidade. Não tem como nós desassociarmos. Eu estava vendo hoje um amigo meu, o pastor Ezion, estava ouvindo a sua aula, hoje ele dizendo o seguinte, olha, a pedra angular, essa pedra angular, que tem as suas pontas e precisa ser adaptada, quem vier a se encaixar nela tem que se encaixar conforme o seu ângulo. Então, quando nós se aproximamos do Evangelho, quando você se aproxima do Evangelho, você tem que mudar, você tem que ser transformado por ele. Não é você que vai mudar o jeito de interpretar a palavra, não, é você que vai se adaptar como uma pequena pedra, como era Pedro, na pedra angular, aonde você vai ser encaixado. Mas a pedra angular, a pedra principal, ela não pode ser removida. Quando nós vamos construir uma casa, quando alguém vai construir uma casa, que faz e cava o solo para colocar o alicerce, normalmente, aonde se tem o maior peso da estrutura, se coloca as pedras maiores. Então, trazendo aqui uma preocupação com a base. A minha pergunta para você que está aí no outro lado. Como é que está a sua construção, a sua vida, a sua edificação? Será que o Senhor está se agradando da sua vida? Será que a sua vida tem sido momentos maravilhosos? Eu sei que tem sido momentos angustiantes, mas na íntegra, com o Senhor, como tem sido o seu relacionamento com Ele? Tem sido de crescimento? Eu cresci só um pouquinho. O crescimento na vida do crente tem que ser gradativo e é normal. Crescer é normal. O que não é normal é não crescer. Então, lá em Jeremias, no capítulo 17, começando no versículo 7, ele vai falar sobre isso. Então, se você estiver plantado junto à corrente das águas, ele vai dizer, no ano de sequidão, eu falei outra vez sobre isso, né? As suas folhas não murcham e não deixam de dar fruto. Nós precisamos crescer no Senhor. Continuando para encerrar aqui logo, nós correr um pouquinho. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 21, verso 33. Ele vai falar aqui sobre a Bíblia pentecostal, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, foi isso que aconteceu dentro de algumas seitas, que nós dizemos que são seitas. São revelações posteriores.
E alguém que disse, que proferiu, quis mexer no cano sagrado, isso não pode ser concebível. Mas humanamente pode, né? Humanamente alguém pode ir lá e mexer mas essas pessoas, elas prestaram conta, tá certo? Elas prestaram conta. Um dia nós estaremos perante o Senhor e naquele dia será sem misericórdia. A misericórdia é hoje, naquele dia será sem misericórdia. Não podemos violar ou mexer nos fundamentos para agradar os homens. Elas têm que ser passadas conforme está na palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Amém, Paulo? Amém. Em 1 Coríntios 9:1, Paulo vai justamente fazer essa declaração. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Então essa é a prova, né, de que ele é um apóstolo. No entanto, não somente isso, um apóstolo era alguém especialmente chamado, designado e enviado como pregador do evangelho pelo próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. Então, essa é também uma parte vital da vocação de um apóstolo. Leia o capítulo 26 do livro de Atos, né, e verão ali o relato de como o Senhor comissionou pessoalmente o apóstolo Paulo no próprio caminho de Damasco. Assim, o apóstolo é alguém que, tendo visto o Senhor ressurreto dentre os mortos, foi especialmente comissionado por Cristo para ir e pregar a mensagem. Então, é importante nós falarmos e salientarmos sobre isso, justamente sobre a questão daqueles que se identificam como apóstolos. Nós podemos dizer que esse título de apóstolo, ele não existe mais hoje. Aqueles 12 que foram comissionados, e juntamente com o apóstolo Paulo, depois ali no caminho de Damasco, é que justamente podem ser identificados biblicamente, podemos dizer assim, como apóstolos. Verdade. Nós iremos, meus irmãos, ver a questão do nosso último item para nós entrar aqui no terceiro ponto. Ele vai falar sobre o testemunho dos profetas, né? A palavra grega, prótetes, significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, capítulo 2, verso 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se de profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério, né, que no passado estivera oculto, e que os gentios tinham de igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Efésios 3, versículo 4, verso 6. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, verso 21, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então, só trazendo aqui para ficar bem claro que esses profetas, esse fundamento, é claro e evidente que dentro do contexto dá para se ver que os apóstolos já eram, podemos dizer, sucessores dos profetas do passado, traziam ali, como eu falei aqui, o princípio da transmissão, na questão da moral, mas esse profeta aqui não se está falando da questão do dom de profecias, né? E nem do profeta do passado, está falando dos profetas da época da igreja primitiva. Então, existiam profetas? Com certeza, como também nós temos aqui Ágapo e outros aqui no livro de Atos. Profeta no sentido de transmitir a palavra de Deus, trazer a questão notório, o conhecimento da palavra de Deus para a vida das pessoas. E nós poderíamos dizer hoje, existe hoje, meus irmãos, o nosso meio profeta? E sim, irmãos, profeta. Quando nós também trazemos a mensagem do Evangelho, somos profetas. Lembrando que não como profeta, como ministério do passado, e quando o profeta como Elias e outros, Eliseu, trazia aquela mensagem, assim diz o Senhor, quem estava falando era Deus. Então, a questão que hoje envolve a questão do profeta é se eu, ou você, ou nós, né, nos referimos à questão da palavra, assim diz o Senhor, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Porque não podemos usar as escrituras, tá certo, para trazer aqui a questão
a questão até do determinismo. Eu determino o nome de Jesus. Não, eu posso. A Bíblia vai deixar claro que eu tenho condições de abençoar e de amaldiçoar. Aí há uma diferença entre eu profetizar no meu nome, dizendo que era o nome de Jesus, sem o Espírito Santo estar falando, e outra coisa é eu dizer que seja abençoado no nome de Jesus. Receba uma bênção na sua vida, seja abençoado. Estou falando no meu nome. Eu não estou aqui transgredindo a palavra de Deus. Agora, na hora que eu ou você transmite uma palavra no nome de Deus, quando Deus não falou, meus irmãos, eu acredito que nós prestaremos conta dessa palavra, porque nós estamos infringindo a palavra de Deus. E às vezes essas coisas acontecem porque nós carregamos conosco algo que muitas vezes é perigoso, que é a vaidade de sempre ter um destaque. Meus irmãos, quando se trata da mensagem de Deus, o destaque, olhe para a vida de Paulo. Qual foi o destaque que Paulo teve? Prisão? Se você não gosta de ler a Bíblia, assiste aquele filme, O Apóstolo Paulo, dá para você ver alguma coisa dentro dele. Prisão! Quando eu vi ali aquele general questionando em relação à sua mensagem, ele dizia o seguinte, no texto, né? Como é que pode você dizer que tem uma mensagem, tem seguidores e diz que não quer a glória para si, não quer ser visto, não quer ser lembrado, né? Porque, meus irmãos, aqueles que realmente entendem o verdadeiro sentido do seu chamado como um missionário, como alguém que está levando a mensagem, o enviado, né? Nós somos só a voz, né? O João Batista já traduzia isso com muita qualidade, não precisou de muita teologia quando o João Batista vem trazer isso, trazendo na íntegra o que é o verdadeiro chamado, quando perguntam quem é ele. Ele vai dizer isso, não precisa de muita teologia para entender o que é um enviado. Ele vai dizer, eu sou só a voz que clama no deserto. Eu sou só a voz. Você vai ver isso, que não há crédito na nossa conta para essa questão do êxito na palavra de Deus. Todo crédito é levado à cruz de Cristo. Você vê que quando o próprio João Batista, que, salvo engano, era primo de Jesus, vem trazer ali a mensagem da vinda do Messias, você vê o seguinte, que quando Jesus aparece já no seu ministério, como era ali, era pela lei, né? O sacerdote só poderia ocupar o seu cargo ali a partir dos seus 30 anos, é que ele vem aparecer ali como o Messias. O que acontece com João Batista? Ele sai do cenário. Ele é arrancado do cenário. É incrível isso, meu irmão, como Deus Pai foi tirado. Você vai ver depois, quando você vai estudar, que os apóstolos que vieram depois de seguir Jesus eram apóstolos de João. O próprio João, né, o João, você vai ver que ele era apóstolo de João Batista. Então, o que acontece? João é preso, pedem a cabeça de João, já depois de quase um ano preso, e lá se vai a vida de João, mas fica o legado e a história de um homem que era somente uma voz no grande deserto. Então, precisamos perfazer isso, perfazer, como ele falou aqui, perfazer o alicerce da Igreja de Cristo. Qual é a base fundamental? A base, ela é a palavra de Deus. É aquilo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos trazer como princípio para a vida da igreja. Se a igreja, eu ouvi esses dias um pastor renomado falando sobre isso, a qualidade das músicas, dos louvores que são entoados nos nossos púlpitos é evidência de uma administração fraca que repudia o ensinamento da palavra genuína. Então, quando nós levamos a questão do princípio da palavra de Deus para os nossos próprios anseios, nossos próprios desejos, nós tentamos fraudar aqui a palavra de Deus e formamos pessoas raquíticas, fracas e anêmicas espiritualmente, que não produzirão nem para si mesmo e nem para outras pessoas. Não farão sombra, né? E a árvore boa é quando faz sombra, né? Quando tem sombra, todo mundo quer ficar debaixo. E se tiver fruta, alguém tem uma pedrinha para jogar. Então,
Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, no nome de Jesus. Comenta, Paulo. Amém, amém, verdade, meu pastor. Viu? E a gente compreende que o próprio Paulo, quando usa essas palavras, justamente nessa ordem, né? Apóstolos e profetas, indica claramente tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Calvino e outros teólogos ali do passado defendiam justamente a ideia de que esse profeta era do Antigo Testamento. Outros intérpretes já vão dizer que pela ordem das palavras, justamente apóstolo e profeta, o dom da profecia, justamente por ser uma característica dos apóstolos, eles creem justamente que esses profetas eram justamente os próprios apóstolos que exerciam esse ministério, que acompanhava o crescimento da igreja. Né? Nós entendemos que existem ali os cessacionistas, aqueles que acreditam que os dons cessaram. Nós não cremos nisso. Nós cremos que os dons eles acompanham a igreja ainda hoje, acompanhará, né, até aquele grandioso dia da volta do Senhor Jesus. Né? Entendemos até, às vezes, alguns cessacionistas, por conta dos seus pensamentos, estarem apenas, e os seus olhares voltados apenas para alguns acontecimentos que ocorrem dentro da igreja, que são justamente movimentos esses que são atribuídos ao Espírito, e a gente entende que mais para desvirtuar a palavra de Deus, né? Mas a gente acredita de que os dons eles seguem a igreja, né? E nos acompanham e continuarão nos acompanhando até o fim. Glória a Deus. É verdade. Nós iremos aqui, nós encerramos no terceiro ponto, onde ele vai falar em relação a edificados para a morada de Deus. Então, voltando aqui àquela palavra que nós falamos de início, dizendo que esse edifício que está sendo construído, ele deve estar construído nas bases, nos fundamentos dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, e o fundamento que foi colocado, ele foi sobre justamente o que os profetas aqui do Novo Testamento fizeram, juntamente com os apóstolos, percorreram, foi a questão de levar essa mensagem, levar essa palavra, levar a questão de um evangelho que muda a vida das pessoas. Meus irmãos, o evangelho muda as pessoas. Amém. Por que reis, nações, eles perseguem até hoje de uma forma totalmente diferente? Como é a forma de perseguição hoje? Aqui no Brasil, é claro, né? Não dá para matar as pessoas porque a nossa lei não dá para poder perseguir os irmãos dentro de casa. Mas qual é a perseguição que existe hoje? A perseguição é no campo da mente, aonde estão as guerras, maiores guerras travadas na mente das pessoas. Então, geralmente nós perdemos a guerra, ou ganhamos, como diz alguns historiadores, né, na mente. Então, quando nós começamos a definhar na nossa fé, e o que é que nós queremos falar aqui em relação a esse, para nós entrarmos aqui? Por que a igreja tem um credo? Porque o credo, ele mostra o caminho e aponta para o que está escrito na palavra. É assim que nós cremos, é assim que nós acreditamos. Principalmente, o credo da igreja já vem lá do terceiro século, do quarto século, e foi melhorado com o tempo, quando o gnosticismo começou na íntegra a atacar a igreja. Então, a igreja começou a se preocupar em mostrar quais são as suas bases. Quando nós, levando aqui para os nossos dias, quando nós conhecemos pessoas novas, como é que acontece? Às vezes as pessoas nos identificam, às vezes de repente não dá para identificar que é um crente, de repente elas começam a conversar em relação a alguns assuntos que não é permitido a nós, que nós não vamos gostar. E como é que a gente consegue, muitas vezes, dizer para elas que o assunto não é viável no momento? Vai dizer, ó, meu irmão, meu amigo, eu sou crente. Aí a pessoa já faz, ixi, é irmão, é pastor, né? É de Jesus, é santo. Amém. E isso muitas vezes afasta as pessoas de nós. Por que muitas vezes afasta? Porque, meus irmãos, aonde a luz ela adentra, dissipa as trevas. Ou fica a luz, ou fica a treva. E Jesus foi dizer, lá no Sermão do Monte, ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que esse é o desejo de Deus. Ele vai dizer o seguinte, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce
Indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente, aquilo que o Paulo já falou bem anteriormente. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Aí eu falei aqui, mais anteriormente, em relação à pedra angular. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa se adaptar nesse alicerce à pedra angular. Você tem que procurar onde é que você encaixa. Ah, mas eu sou um crente, que eu estou na igreja, não tenho serventia nenhuma. Meu irmão, o reino é grande. Continua ainda a seara grande, poucos ceifeiros. Esse tempo de pandemia, que já passa mais de 70 dias, até hoje, como pastor da igreja, eu não parei de trabalhar. Tem dia que eu trabalho mais do que quando estava na ativa normalmente, porque tem pessoas doentes, tem pessoas precisando de ajuda, e eu não, tem pessoas recebendo oração pelo telefone mesmo, louvando o hino pelo telefone mesmo, fazendo culto doméstico com alguns irmãos. Tem aí irmão Charles todo dia, com mais de 70 dias, fazendo culto à noite, é uma benção do céu ali, está edificando, meu irmão. Tem tanta gente precisando de ajuda. A igreja, ela não para, ela é o corpo de Cristo. Nós falamos aqui de início. No passado, quando o povo precisava estar mais próximo de Cristo, simbolicamente, eles iam até o tabernáculo, eles iam até o templo. Hoje não, hoje nós temos acesso direto. Mas muitas vezes nós queremos uma carona. A carona. Tem muita gente que gosta de andar de carona, né? Não ora, ore por mim. Não vigia, vigia por mim, né? Não padece, padeçam por mim que eu vou ficar aqui pecando. Então isso não condiz, meus irmãos. É muito triste isso, mas que Deus tenha misericórdia pela sua grande, infinita bondade. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo, a Cristo. Nessa caminhada, o salvo compara-se com o filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. 1 Pedro capítulo 1 e verso 14 e Gálatas capítulo 5, verso 22, que ele vai falar sobre o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, Efésios capítulo 4, verso 13. Pois todo crente bem do Senhor. Então, é claro e evidente que, vez ou outra, nós dizemos que aquilo que nós congregamos, aquele tempo que está lá, nós chamamos de tempo. E é um tempo mesmo lá. Mas o que Paulo está falando aqui é que este templo, bem ajustado, somos nós. E aí, onde está a questão da responsabilidade? Como, meus irmãos, que nós iremos carregar essa responsabilidade de levar o evangelho, levar a doutrina, levar o fundamento para as pessoas, se nós ainda estamos em cima do muro, titubeando, em dois pensamentos, nós precisamos mergulhar mais profundo. Nós precisamos ler Ezequiel 47 e ver que precisamos muitas vezes sair da água nos tornozelos, da água no joelho, da água nos lombos e começarmos agora a nadar, a buscarmos em Deus o nosso fiel escudo. Comenta, Paulo. Amém. Esse edifício ele tem justamente duas formas, né? Abrangente, a individual e no geral. Então, no aspecto individual, cada crente ele é um edifício, ele é um templo, ele é morada do Espírito. No aspecto geral, cada crente ele é pedra viva, edificado no edifício de Deus, que é a sua igreja. Então, a participação individual de cada crente na construção desse edifício refere-se justamente à ação da igreja, que tem de crescer e progredir. Juntamente nós somos edificados para a morada de Deus em espírito. Então a expressão sois edificados juntamente indica uma ação conjunta dos crentes. A construção da igreja espiritual é uma obra uniforme e harmônica realizada pelo próprio Espírito, né? O que seria de nós, né? Caminhar num caminho às vezes tão doloroso, mas na maior parte dos tempos tão prazeroso, né? Mas se não fosse o próprio Cristo nos fundamentando nesse caminho e a cada dia nos fortalecendo diante dessas dificuldades, para que nós não venhamos a tropeçar em qualquer pedra e cair. A gente vê que muitos irmãos, infelizmente, trilham um caminho com Deus de barganha,
tá? Esse não deve de ser nunca o caminho de um genuíno cristão. Ele deve entender que ele está debaixo da graça de Deus e é Deus com sua poderosa mão que nos sustenta a cada dia. A nossa dependência sempre tem que ser, sempre tem que estar firmada no Senhor. E Deus nos abençoe a cada dia. Verdade. Eu louvo a Deus que esses dias de isolamento social, Deus tem trabalhado em pessoas para se unir à igreja e juntar os necessitados, irmãos. Tem sido uma bênção de Deus. Cada um tem buscado o seu papel. E isso tem sido de grande valia, grande importância para o crescimento do reino de Deus. E isso mostra que é bom congregar, é ótimo estarmos juntos, aprendermos juntos. Mas fora das paredes também nós conseguimos fazer muitas coisas importantes para o crescimento do reino de Deus. Ponto 2, ele vai dizer o seguinte, do terceiro ponto. Templo santo do Senhor. A palavra aqui é usada como templo, é o vocábulo naon, que designa o recinto anterior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Hebreus capítulo 9, verso 7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 15, 1 João 1 e 7. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então, nós conseguimos enxergar isso aqui. A questão da sua condição posterior e da sua condição atual. Então, se nós professamos que temos que agora conhecemos a verdade e a negligenciamos, nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Mesmo que muitas vezes venhamos nos achar inocentes, mas não seremos inocentes. A questão, muitas vezes, que há uma negligência em relação a examinar e estudar as Escrituras. Eu louvo a Deus que nesse tempo de pandemia foi uma das épocas que eu mais estudei na minha vida, né? Então, estudando devagarinho, né? Amém. Foi a época que eu consegui, juntamente com a minha esposa, a Rebeca, montar a minha biblioteca. Então, a gente monta a biblioteca física, monta a biblioteca virtual e vai buscando conhecer. Isso é bom, mas isso é bom dentro de um ponto que a gente entende que isto é para a nosso próprio alimento espiritual. Isso não deve trazer um crescimento de alguém que fica agora prepotente, soberba. Agora eu sei, eu sou teólogo. Não, nós somos servos de Cristo. Paulo vai trazer isso. Paulo era um poliglota. Um homem que tinha grande instrução, grande conhecimento da lei. Paulo era zeloso. A Bíblia vai falar, a Bíblia não mente, quando a Bíblia vai dizer que Paulo era um homem zeloso. E quando ele é transformado, quando ele começa a testificar e defender o seu apostolado, vai dizer, eu era um homem zeloso. Mas, às vezes, é um zelo cego. Isso pode acontecer. Então, a gente tem que estar municiado de leitura, de conhecimento, mas de muita simplicidade, de muita humildade, de muita dependência de Deus, porque é Ele que nos ajuda. Porque vai ter dia na nossa vida, e eu passei com essa experiência nesses dias, que nenhum livro, nenhuma experiência que eu vivi na minha vida nesse tempo todo serviu. Só serviu eu ficar ali quietinho no meu canto, gemer, chorar e pedir misericórdia. Não tem mais o que fazer. Então, vai ter momento que parece que Deus tira o chão dos nossos pés para que nós venhamos enxergar que Ele é tudo na nossa vida e que nós somos totalmente dependentes da ajuda do Espírito Santo. Então, realmente nós somos de verdade esse templo, essa pessoa que agora tem a responsabilidade de levar consigo, meus irmãos, é muito sério. Levar consigo, meus irmãos, a mensagem da salvação. Essa mensagem da salvação, ela deve percorrer primeiro a sua vida e posterior, ela deve também adentrar os lares que estão ao seu redor. Quem se chegar a você, não é aquela palavra do determinismo, não, chegou perto de mim vai ser abençoado, no que eu tocar vai ser abençoado. Irmãos, não é aqui a unção da multiplicação, não. Eu estou dizendo que a palavra em si, ela surge o efeito.
É claro e evidente que nem todos que irão receber a mensagem irão se converter. Muitos irão endurecer o coração, mas a mensagem ela deve ser anunciada, porque nós estamos, como dizia o meu ex-dirigente ali na cidade de Barreira, o nosso irmão presbítero Manuel Martins, que nós estamos no apagar das luzes. Então, qualquer hora Jesus volta, nós precisamos estar preparados. Não é se preparando, não é tentando dar um jeito. Vai ter aquilo que o meu pai na fé dizia, o pastor saudosa memória Lima de Freitas: o céu será um lugar de surpresas. Ele dizia essa palavra, eu nunca me esqueci quando ele dizia: meu filho, lá no céu, se você alcançar a chegar no céu, pode acontecer de você procurar alguém que você achava que era tão santo, tão crente, mas o coração era endurecido, guardava a iniquidade, o pecado estava lá, não perdoava. E tem pessoas assim, meus irmãos. Verdade. Tem pessoas assim. Que triste, né? Que triste. Procure ser igreja, mas cumprindo realmente as escrituras. É tão difícil cumprir as escrituras. Tem gente que é fácil. E a gente diz, não, mas é fácil ser um cristão. Pois coloca a fórmula aí na rede social para ver se o povo se converte, porque não tem, meu irmão, essa fórmula prontinha no jeito humano. Precisa passar pelo crivo da palavra de Deus e precisa perseverar, como Paulo falou, como o tempo bem ajustado. Então, trazendo aqui aquela questão de Paulo trouxe lá sobre as armaduras, né? O cinturão do soldado romano servia para quê? Justamente para ajustar a roupa fixa ao seu corpo, porque existia ali algo que precisava estava na batalha, né? Então, nós precisamos ajustar a nossa vida. Ajuste a sua vida, busque a santidade. Não é algo que não se possa alcançar. Busque. E aonde é que nós buscamos? Na palavra, na obediência, na simplicidade, no amor ao Senhor, no aquebrantamento do coração, na oração. Isto faz parte da vida do cristão. Queria deixar aqui o terceiro item do terceiro ponto, para o Paulo falar aqui, para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Amém, meu pastor. Pega nesse gancho já do que o irmão falou, né? A gente tem que se conscientizar a cada dia e entender de que antes de nós sermos cristãos verdadeiros, né? Qualquer um de nós, antes de podermos estar verdadeiramente dentro de uma igreja, né, se congregando, uma enorme obra de preparação é indispensável. É uma obra realizada pelo próprio Espírito e essa obra ela é realizada justamente nas profundezas da alma. É uma obra misteriosa e secreta. O mundo ignora. Sabia sobre essa questão da preparação daquelas pedras que foram usadas para a construção do Templo de Salomão. O mundo também nada sabe a respeito da construção desse templo espiritual. Então, é possível estarmos trabalhando no escritório com outras pessoas, ou até vivendo na mesma casa com outros, e esta poderosa obra de preparação está sendo realizada em nós sem que eles saibam. Não é uma obra realizada externamente, por fora, superficialmente. Ela é realizada no íntimo de nossa alma, e só Deus pode proporcionar essa tão maravilhosa obra em nossas vidas. Nosso terceiro subponto, ele vai falar justamente sobre a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor, conforme descrito no capítulo 2, verso 21. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crente, a igreja formada por judeus e gentios, conforme descrito ali em João 14, 23, né? Agora, acrescenta-se outro pensamento, justamente ao que já tinha sido expresso ali anteriormente. Agora nós aprendemos que Cristo, além de ser o princípio da estabilidade e projeto da igreja, é também um princípio desse crescimento. É em razão dessa união vital com Ele que o edifício todo está crescendo e está se erguendo. Não há nada estático nesse edifício, é um edifício vivo, porquanto ele consiste de pedras vivas, nós mesmos.
né? Já que cada pedra viva faz a sua própria contribuição para o crescimento e beleza desse edifício, é descrito como harmoniosamente ajustado. Assim, o edifício está sempre se aperfeiçoando como um santuário santo no Senhor. É santo, ou seja, limpo e consagrado por causa do sangue e do Espírito de Cristo, né? Cristo sendo ali o fundador da igreja, né? Somos basilados ali nos fundamentos deixados por ele, justamente entregue pelos profetas e pelos apóstolos. Nós compreendemos perfeitamente que essa palavra ela é verdadeira e é ela que faz com que a cada dia sejamos edificados, como a palavra de Deus que a cada dia se renova em nossas vidas, é ela que nos dá essa sustentação diante dessas dificuldades, diante de tudo que o mundo passa, né? A palavra de Deus é a única coisa que permanecerá viva e eficiente e eficaz para as nossas vidas. Glória a Deus. Diz assim a nossa conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé, conforme descrito no capítulo 4 de Efésios, versos 12 e 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, o ideal que se tem em vista, com referência justamente à construção desse corpo de Cristo, ele está declarado lá no versículo 13 do capítulo 4 do livro de Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao claro conhecimento do Filho de Deus. Então, quando o versículo 13 é considerado à luz dos versículos anteriores, é evidente que o que o apóstolo tem em mente é que a igreja inteira, composta não só de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas de todos os demais, seja fiel à vocação para servir dedicadamente, com vistas à edificação do corpo de Cristo, de modo que a verdadeira unidade e crescimento espirituais sejam promovidos pelo próprio Deus, nos sustentando diante das adversidades e fazendo com que a cada dia sejamos fortes diante de tudo isso que nos cerca, né? Às vezes, um cristão em meio à dificuldade, eu me lembro na minha conversão, de que muita gente, depois que eu havia me convertido e passado por todo aquele processo de cirurgia da minha esposa, né, muitos chegaram até mim e diziam: eu não conseguia entender o sorriso no seu rosto, né, diante de toda aquela dificuldade. Amém, glória a Deus. Então, só para ratificar o meu pensamento e para finalizar, as pessoas olhavam para mim e, em meio àquele sorriso que eu dava, em meio àquela dificuldade, minha esposa internada, prestes a ser operada, né, e não conseguiam entender. E depois que tudo aquilo passou, as pessoas disseram para mim que olhavam para mim, mas com aquele sentimento, né? Justamente esse rapaz, ele pode estar, tinha menos de 2 anos de casado, né? Esse rapaz, ele só pode ter adquirido, né, um, um distúrbio, de forma que eu acho que ele não acredita mais na recuperação da esposa dele. Mas na verdade não era isso. O sorriso no meu rosto era justamente pela confiança que o Espírito havia testificado a mim, né? Justamente que a minha esposa iria sair dessa situação, né? E que a cada dia nós possamos acreditar que é Deus que nos sustenta. É diante das dificuldades que nós costumamos ver Deus agir em nossas vidas, mas o Senhor, ele trabalha em todo momento, ele está conosco ali, lado a lado, caminhando, às vezes em terrenos tenebrosos, mas nos fazendo pisar em terras férteis, em terras seguras, nos firmando na rocha quando necessário, quando assim nós não estamos. Que Deus nos dê graça a cada dia e nos sustente. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por Amém. essa aula maravilhosa, pela participação de todos os irmãos. Amém. Só querendo findar aqui, dizendo de alegria de ter os irmãos conosco.
e cada dia buscar o pleno conhecimento da palavra de Deus. Isso é maravilhoso para a glória do nome do Senhor. E aos irmãos que chegaram bem depois, quiserem assistir, nós iremos colocar lá no meu canal no YouTube e você terá a oportunidade de acompanhar todas as aulas. Creio que será um momento de grande crescimento para a sua vida e para a minha vida. E já iniciou aqui, 9 horas, a live do nosso pastor Antônio José, também vou assistir, lá no Instagram. Quarta-feira passada foi um momento maravilhoso, né? Ali, 400 pessoas online com ele, e eu creio que hoje será um momento muito maravilhoso também. Eu convido você, juntamente com a sua família, para estar nesse momento com o nosso pastor no Instagram. Deus abençoe a todos. Abraço, Paulo. Obrigado. Abraço, pastor. Até mais.